Conhecido por ter uma memória de elefante, Charles Henrique Pédia conquistava a simpatia de qualquer entrevistado ao exibir o seu vasto e detalhado conhecimento sobre as novelas brasileiras. E a sua memorização chamava muito a atenção, mas a sua simplicidade era o que realmente conquistava o coração de todo mundo. E depois que saiu do programa que fez com que ele ficasse conhecido nacionalmente, Charles passou a ser alvo de muitos boatos de como estaria a vida dele hoje. E você não vai acreditar no que a gente acabou descobrindo. Olá galera, me chamo Amanda Machado. Se você ainda não segue a gente lá nas nossas redes sociais, já siga, vai estar aqui embaixo. E se você ainda também não é inscrito por aqui, já se inscreve e ativa o sino da notificação. Cara, tá saindo 3 novos vídeos todos os dias. Então já ativa o sino pra não perder nenhum, combinado? Então é isso, bora pro vídeo. O mundo pantanoso dos famosos é mesmo cheio de surpresas. Em um momento a pessoa se torna a celebridade, o ápice. Mas em outro momento ela pode ser esquecida com a mesma velocidade que ela chegou nesse auge. E a realidade é que vários personagens se enquadram nessa história. Um deles é o humorista Charles Henrique, conhecido no meio televisivo como Charles Henrique Pédia. Quem aí não se lembra dessa figura excêntrica que entrevistava várias pessoas no programa do Pânico? O Henrique caiu nas graças do público e prendia a atenção de muitos famosos durante as entrevistas. Ele lembrava toda a carreira dos famosos e por isso ele era considerado Wikipédia humana, ganhando dessa maneira o apelido carinhoso de Henrique Pédia. O nome verdadeiro do ex-Pânico é Carlos Henrique de Andrade Adão. Ele nasceu no dia 14 de maio de 1980, sendo natural do estado do Rio de Janeiro, na cidade de São João de Meriti. E além de ter uma ótima memória, o repórter fez grande sucesso com um bordão: "Ah, moleque! E uma dancinha que costumava fazer repetindo a frase. Sem dúvidas, cara, foi um grande sucesso na época. No ano de 2012, ele acabou deixando o programa Pânico para tentar ingressar na carreira da política. Charles foi candidato a uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, só porque ele não teve muito sucesso e acabou não ganhando as eleições. Ele acabou não retornando ao mundo humorístico e foi convidado para fazer parte do Domingo Legal no SBT, onde também não permaneceu por muito tempo. Já em 2013, o jornal O Dia afirmou que o humorista estaria trabalhando nas ruas como catador de papelão. Ainda segundo o jornal, o Charles afirmou que tinha sido obrigado pela equipe do programa Pânico a falar para a imprensa que tinha deixado o programa para entrar nesse ramo da política. No entanto, durante uma entrevista ao Domingo Espetacular da Record TV, Charles não quis comentar se esse fato era verdadeiro ou não. E no ano de 2014 ele retornou ao Pânico na Band. Porém, o programa acabou saindo da grade da emissora depois de um ano. Mas onde é que será que ele está hoje? O apresentador de um programa de televisão foi atrás do humorista para saber qual a sua real situação hoje. Uma notícia recente afirmou que o Charles estaria trabalhando como flanelinha. Ele teria sido flagrado trabalhando nas ruas, cuidando de carros. E Charles afirmou durante a sua entrevista que tem um grande carinho pela apresentadora Sabrina Sato. Segundo ele, a Sabrina foi quem estendeu a mão para ele no momento muito difícil, quando a sua mãe ficou doente. Porém, apesar de ele estar desempregado, não é verdade que ele está trabalhando na rua como flanelinha. Porém, o Charles Henrique Pédia confessou que o seu maior sonho é voltar sim à TV. O fato é que a vida do Charles sofreu uma grande reviravolta depois do término do Pânico na Band, onde fez com que ele entrasse pro hall de desempregados do país. E durante a entrevista, o Charlie fez uma revelação chocante, vai deixar você impressionado. Durante a adolescência, o Charles descobriu ser portador de uma síndrome, a síndrome de Asperger. É um dos espectros do autismo. E a irmã dele, a Carla, falou o seguinte: o Henrique tem essa deficiência mental, mas tem um coração enorme. E isso, infelizmente, prejudica o convívio dele com outras pessoas. O diagnóstico dele veio quando ele tinha 15 ou 16 anos de idade. Ele teve muita dificuldade de adaptação nas escolas. E se a professora cometia erros,
Escrevendo no quadro, ele advertia ela. A síndrome de Asperger, pra quem não sabe, faz com que os seus portadores tenham uma perspectiva diferente do mundo e sofram bastante de ansiedade. O problema dificulta o trato social no dia a dia, mas não interfere na capacidade de aprendizado. A irmã dele ainda complementou. Ele não toma nenhum remédio hoje em dia. Quando tomou, começou a atrapalhar, ficou muito lento e o Charles sempre foi muito falante e ativo. Mas a pergunta que ele ainda não tinha respondido era se o boato de ele ser flanelinha era verdade ou não. E foi aí que ele respondeu: não. Eu sempre levo uma toalhinha quando saio de casa pra secar o meu rosto, por causa da minha transpiração. Essa história de que estou trabalhando com flanelinha é boato. Charles garantiu que nunca trabalhou como flanelinha durante a sua vida e tampouco pediu esmola na rua. Nunca fiz isso. Eu tenho muitos amigos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde a foto foi tirada, e eles me dão uma ajuda em dinheiro. A memória de elefante do Charles em Wikipédia chamou a atenção dos integrantes do Pânico, que o contrataram para o elenco fixo em 2009, quando o programa ainda era exibido pela Rede TV. Então, em 2012, ele largou isso, supostamente, para se candidatar a vereador, mas não deu muito certo e ele acabou perdendo as eleições. Fora da TV, ele foi trabalhar com shows de humor, eventos e fez participações em programas do SBT, mas sonhava em voltar à trupe do Emílio. E para emocionar os antigos colegas, ele declarou em uma entrevista que estava fazendo bicos de catador de papelão e que pedia esmolas na rua, o que depois foi desmentido pela sua irmã Carla. Em 2014, ele voltou a fazer participações do Pânico e foi escalado esporadicamente até o fim do programa na Band, em dezembro de 2017. Ele, inclusive, apelou ao entrevistador para ter um novo emprego na televisão. Ele falou: depois que o Pânico acabou, estou esperando voltar pra TV. Pode ser na Band, SBT, Record ou Record TV. Quem tiver espaço pra mim, eu quero. O humorista é fã declarado de Ticiane Pinheiro e adora colecionar coisas como carrinhos, lápis de cor e canetinhas, já que uma das suas paixões é desenhar. Assim como muitas revistas de celebridades, todas guardadas com muito carinho. E apesar dos boatos, o Charles continua cativando o público e por onde passa ainda é reconhecido pelos fãs. Simpático e brincalhão, assim ele foi definido pelos vizinhos. Longe da telinha, ele disse que trabalha em alguns eventos, fazendo apresentações de personagem. Porém, no final da entrevista, ele admitiu que hoje tá passando por algumas dificuldades financeiras que impedem ele de pagar prestações que ele precisa pagar, como a da casa que ele acabou comprando. E um fato muito curioso sobre o humorista aconteceu em julho de 2019, quando a incrível memória de Charles em Wikipédia impressionou mais uma vez. O humorista foi assaltado ao sair de uma churrascaria no Rio de Janeiro, quando foi rendido por 3 assaltantes. Os criminosos apontaram uma arma para ele e levaram o celular dele, além de outros pertences pessoais, e acabaram fugindo na sequência. E apesar da situação, o Wikipédia conseguiu memorizar a placa do carro e cada detalhe do carro que os criminosos fugiram. E ligando para a polícia e falando todas as informações que ele já tinha decorado, os policiais militares viram o carro e começaram a trocar tiros com eles. No fim, os bandidos foram atingidos, levados para o hospital, e no hospital o Wikipédia reconheceu os assaltantes e pegou seus objetos de volta. E no dia seguinte, ele contou esse caso nas redes sociais. Hoje eu só quero agradecer Deus pelo grande livramento. Fui assaltado saindo de uma churrascaria no Rio de Janeiro. Os bandidos colocaram uma arma em minha cabeça e levaram meus pertences, como celular, etc. Graças a Deus, a polícia agiu rápido e, como gravei a placa do carro, ligaram pra PM e meus pertences foram recuperados e os militantes presos. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que você tenha gostado. E é isso, até a próxima. Tchau!